Graça e paz, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de trazer uma palavra para você de fé e de esperança em meio ao caos. Baseado em Gênesis capítulo 7, versículo 1, 4 e 5, e diz assim a palavra de Deus. Depois o Senhor Deus disse a Noé: entra na arca, você e a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo sobre a terra. Pois daqui a 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites, e assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. E Noé fez tudo conforme o Senhor Deus havia ordenado. Neste texto onde vemos a história do dilúvio, um momento de caos total sobre a terra, um momento de destruição, onde Deus havia decidido destruir tudo aquilo que ele havia criado por causa da maldade, iniquidade que havia sobre a terra, Deus encontra em Noé uma pessoa diferente, uma pessoa especial, uma pessoa justa, que temia ao Senhor, fazia a vontade dele e que estava disposta a contribuir com o propósito de Deus. Noé estava prestes a passar por um período de caos total sobre a terra, mas Deus o chama para uma missão especial de salvação, por ele ser um homem justo. Noé recebeu de Deus uma missão salvadora, uma missão transformadora, num tempo de caos, num tempo de dor, num tempo difícil que eles estavam passando. Noé não foi chamado apenas para se salvar, mas ele foi chamado para uma missão maior, de perpetuar a vida sobre a terra, e não só a vida humana, mas como a vida de diversos animais que entrariam com ele na arca. E a primeira coisa que eu gostaria de pensar com você aqui nessa devocional é que mesmo em momentos de caos, em momentos de dor, em momentos de crise, Deus tem propósitos especiais para nós. E Ele quer nos usar para abençoar pessoas, para abençoar vidas, para levar vida, transformação, salvação, cura, libertação a outras pessoas que ainda não tiveram a mesma oportunidade que nós tivemos de conhecer a Deus e de viver para a glória dEle. Em segundo lugar, o Senhor não construiu um lugar seguro para Noé e sua família, mas o Senhor deu a Noé todas as instruções, toda a direção para que ele próprio construísse com as suas próprias mãos um lugar seguro para ele, sua família e todos os animais que Deus enviaria até a arca. E Noé simplesmente precisava obedecer a Deus, e foi isso que Noé fez. Noé obedeceu exatamente cada instrução que Deus deu a ele para construir a arca, e assim ele fez. Noé recebeu a direção de construir um barco muito grande, 150 metros de comprimento, 25 metros de largura, 15 metros de altura, com 3 andares. E todas as outras direções e instruções Deus deu a Noé, e ele cumpriu à risca cada uma delas. Noé fez exatamente o que Deus havia mandado, e por isso ele e a sua família e todos os animais que Deus enviou permaneceram seguros dentro da arca. Se Noé não tivesse obedecido alguma das instruções que Deus havia ordenado a ele, com certeza aquela arca não seria um lugar seguro. Mas como Noé foi obediente à voz de Deus, como Noé fez exatamente tudo aquilo que Deus havia ordenado, aquele lugar, a arca, se tornou um lugar seguro, um lugar de vida, um lugar de paz. Não foi o próprio Deus que desceu do céu para construir para Noé a arca, para construir para Noé um lugar seguro, mas dependeu do próprio Noé, do seu esforço, da sua obediência, da sua ação na direção daquilo que Deus havia determinado para ele. Muitas vezes não depende de Deus construir um lugar seguro para você e para sua casa, para sua família, um lugar seguro de saúde emocional para sua alma. Muitas vezes depende de você. E o que você tem que fazer é obedecer à voz de Deus. Em terceiro lugar, Deus revela a Noé toda a desgraça e caos que viriam sobre a terra, mas lhe dá esperança e lhe garante o escape e o livramento em meio ao caos. Diante de tudo aquilo que Deus havia revelado a Noé, que aconteceria sobre a terra, Noé poderia ficar com medo, poderia ficar ansioso e preocupado, mas Deus lhe garantiu o escape e o livramento. Deus garantiu a Noé que ele sairia ileso, ele e sua família, e todos os animais que Deus enviaria até ele, seriam protegidos e guardados no meio daquele dilúvio, no meio daquele desastre, daquele caos. E Noé creu na palavra de Deus, tomou posse daquela palavra, e ele pôde ter esperança de que ele sairia ileso daquela situação. Ele creu e colocou em prática a sua fé, e ao final todos saíram ali ilesos e puderam oferecer sacrifícios de louvor e gratidão a Deus pelo tempo de salvação e de livramento que eles tiveram. Em quarto lugar, a aliança de Deus com Noé incluía toda a sua família. E todos eles entraram na arca e se salvaram, porque creram na palavra de Deus entregue a Noé. Noé recebeu uma palavra de Deus
E muitos dos seus filhos e suas noras e talvez até mesmo a sua esposa não ouviram a voz de Deus, não ouviram o próprio Deus falando com eles, mas eles creram na palavra que Deus havia dado a Noé e todos eles foram salvos. Deus não quer salvar apenas você, mas Ele quer salvar toda a sua família. Ele não quer trazer paz e esperança só para você, mas Ele quer trazer paz e esperança para você e para toda a sua família. E você precisa dar uma palavra de fé, você precisa dar um exemplo de fé, você precisa ter uma atitude diferente das demais pessoas. E ao olharem para você, eles vão crer no seu testemunho e serão abençoados, serão salvos, libertos, restaurados e viverão um tempo de bênção, porque você foi um canal de bênção para a vida deles. Em quinto lugar, Deus queria garantir a salvação de Noé e de sua família, mas não somente deles, mas como também de uma grande multidão de animais, de criaturas que entrariam na arca juntamente com eles. E ainda hoje não é diferente. Deus não quer salvar apenas a minha vida e a minha família. Deus quer salvar uma grande multidão de criaturas, pessoas que ainda não tiveram um encontro real com Jesus e por isso não podem ser chamadas de filhos e de filhas, mas são criaturas de Deus e Deus quer salvá-los. E você precisa levar essa mensagem adiante para que muitas pessoas possam se converter e crer na palavra de Deus, assim como nós temos crido. Por fim, durante todo o tempo em que Noé e a sua família estiveram dentro daquela arca, do lado de fora da arca havia morte, mas do lado de dentro da arca havia vida. Que a vida de Deus possa fluir dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua alma. Do lado de fora havia vários animais mortos, havia cheiro de morte ali do lado de fora daquela arca, mas dentro da arca havia vida, dentro da arca havia paz, dentro da arca havia harmonia, dentro da arca havia a presença de Deus com Noé, sua família e com todas aquelas criaturas ali que foram salvas por Noé. Que haja paz na sua casa, que haja harmonia dentro do seu lar, que haja esperança dentro da sua casa, que haja fé nos seus corações, que haja o verdadeiro amor de Deus na sua casa. Permita que a palavra de Deus, que a vida que flui de Deus entre na sua casa, entre no seu lar, entre na sua alma, através de palavras como essas e muitas outras que você tem ouvido aqui nesse canal, que você entenda que mesmo em meio a toda essa desgraça que está acontecendo aí fora, há um lugar seguro, há um lugar de esperança, há um lugar de paz, há um lugar de fé, há um lugar de amor, há um lugar onde habita a presença de Deus. E onde habita a presença de Deus é um lugar seguro. Que você habite nesse lugar seguro. Que a vida de Deus venha fluir de dentro de você. Que a vida de Deus venha fluir dentro da sua casa. Que você esteja construindo um lugar seguro para a sua alma, um lugar seguro para as suas emoções, um lugar seguro para o seu coração, um lugar seguro para as pessoas da sua família. E que em nome de Jesus, você e a sua casa não sejam afetados por essa enfermidade, não sejam afetados pela crise financeira, não sejam afetados pela perda de alguém querido, não sejam afetados pela morte, não sejam afetados pela falta de fé, pela desesperança. E ainda que você tenha sido afetado de alguma maneira, creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem o controle da sua vida e da sua casa. E o propósito de Deus para você é bom, perfeito e agradável. Que Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua vida, a sua família. Que Ele te abençoe e te guarde em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.